e vai para uma relação empática com o trabalhador, que está lá 8 horas por dia dentro da empresa, você está perto dele, né? Você está perto do trabalhador. Então ele, às vezes, consegue enxergar isso muito perto. E Nós já vamos chegar na ergonomia, mas essa é a trajetória. assim, a medicina do trabalho, eu acho que, como especialidade, ela muitas vezes é até mal vista pelas outras especialidades médicas. E também fruto de várias experiências da população em geral, dos colaboradores, de vez em quando assim, com consultas de periódicos de 2, 3, 6 minutos, quando muito, traz uma mácula para a especialidade que não é uma verdade quando a gente vai para quem faz isso de forma séria. Eu tenho o privilégio de estar perto de você e de outros médicos do trabalho que realmente veem as consultas com os colaboradores como grandes oportunidades de melhoria e intervenção na saúde global daquela pessoa, daquela família, muitas vezes, que você conecta pelo colaborador que você está atendendo, né? Queria que isso fosse uma verdade para todas as empresas, não é. Mas, e também não é para os hospitais, os médicos de trabalho de hospitais são raros. O médico, no fim do dia, não encontra o médico do trabalho quase nunca. Né? Não se consulta com o médico do trabalho, não existe um periódico, porque não há uma relação de emprego, de fato, CLT do médico com o hospital, muitas vezes. Mas realmente eu acho que a especialidade sofre muitas vezes de um estigma montado por diversas frentes, que não é a realidade quando a gente vai para empresas como a que você trabalha, como as que a gente vê diversos colegas que falam. E é muito legal trazer alguém como você aqui para falar sobre a medicina do trabalho, que é essa capacidade de você fazer gestão de saúde para grandes populações, né? Isso é muito legal. É bem interessante isso, porque a construção da especialidade no Brasil, ela começou meio... eu preciso resolver um problema, né? E aí você praticamente não tinha médico do trabalho no Brasil, então começaram a fazer cursos e profissionais de outras especialidades começaram a ocupar o espaço. E esses profissionais de outras especialidades trataram, e mesmo os profissionais que acabaram se dedicando a sua vida à medicina do trabalho, muitos deles, trataram mais como um bico. Então ela é uma fonte até de dinheiro, sabe? Eu faço como bico, faço porque a lei exigia, e ainda exige até hoje, um documento. Então, um documento que avalia se você tem aptidão. E concorda que em algumas condições onde o risco ele é inexistente ou não tão importante, como você que veio aqui trabalhar, você em tese você está numa condição de aptidão plena e mesmo que sem avaliar, nada vai te impedir de trabalhar. Por isso que a maior parte dos países entende que esse exame para uma pessoa na sua função, ela não tem risco, então não precisaria fazer exame periódico. A visão no Brasil foi diferente, né? Ela colocou isso como obrigatoriedade em qualquer situação, para todas as situações. E o médico não entendeu que aquilo não é só uma avaliação de aptidão para o trabalho. Ela é mais integral do trabalhador. E há dezenas de anos já, a NIOSH já dizia que, a NIOSH, para quem não sabe, é Instituto Nacional de Saúde Ocupacional nos Estados Unidos e que faz muitos estudos científicos na área e está ligada ao governo americano. E ela fez uns estudos muito interessantes, o quanto que a saúde de uma pessoa que cuida da sua própria saúde tem menor exposição ao risco. Uma pessoa que cuida melhor da sua saúde em geral, sobre tabagismo, sedentarismo, controle das suas doenças crônicas e tudo mais, tem menor impacto do risco sobre ela. Parece algo muito genérico, mas é bem assim. Né? Ou seja, eu cuido bem da minha diabetes, e eu pratico atividade física, tenho uma alimentação mais saudável, não fumo, provavelmente certos químicos terão efeitos menores. Eu tenho uma prática de atividade física, o efeito do estresse do trabalho vai ser menor, né? Do adoecimento. E não só para isso, mas para outros. E o outro ponto
é o quanto, se eu cuido de mim, não fumo, tenho uma alimentação regrada, tenho cuidado, durmo bem, eu normalmente tenho uma tendência a me cuidar dos riscos inerentes ao trabalho. É uma característica. Então, não faz sentido avaliar a aptidão por trabalho sem olhar esse contexto social, né, e esse contexto de qualidade de vida e hábito de vida do trabalhador. E foi nessa ótica até que a gente juntou essas questões para trazer dentro de uma coisa que eu faço desde 2018 até antes, né? De trazer uma avaliação mais completa, olhando para o todo, na questão da saúde do trabalhador e para não levar só uma, aptidão para o trabalho. Mas nessa construção histórica foi o contrário. As pessoas foram trabalhando na obrigação. Já que é obrigado, vamos fazer. Não tem nada mesmo, ele não tem nada que vai impedir para eu dar aptidão. Mas eu também não vou entregar valor do ponto de vista preventivo para essa pessoa. Eu vou fazer obrigado e é isso aí. É isso aí. Então, nessa lógica aqui, ficou uma coisa distante do necessário. E virou uma máquina mais de dinheiro do que trazer resultado. E uma distância muito grande do médico para o trabalhador, e poucos médicos que tornaram-se médicos de chão de fábrica, digamos, né? Que vão lá para conhecer o ambiente de trabalho, para investigar. Não adianta eu querer só olhar aquele lado da aptidão. Então era vários médicos, um médico cuidando de várias empresas e não cuidava de nada, na verdade, né? Então, mas foi um aprendizado que o Brasil está construindo e aos poucos a gente vai chegar lá, né, com uma mudança de mentalidade, do obrigatório para o necessário, né? Uma mudança nesse cenário. E aí, nessa construção do obrigatório para o necessário, vem a ergonomia, que é uma área que não é uma especialidade médica, mas uma área de conhecimento que cabe a uma infinidade de formações. Ela é transdisciplinar por excelência. Por excelência. Não existe uma ergonomia que vai dizer assim, não, agora para ser ergonomista você só pode ser fisioterapeuta do trabalho. Não faz o menor sentido. Porque tem o designer, que ele precisa do conhecimento da ergonomia, da antropometria, para desenhar os móveis que a gente está sentado aqui. Né? Você tem e o design italiano, sabe, que é tão famoso, que tem... a gente está falando de carro, por exemplo, né? Não, olha que centro ergonômico, né? Então, a ergonomia tem vários aspectos, né? E na arquitetura, então, na engenharia de produção, para montar linhas de produtivas que sejam adequadas, adaptadas ao ser humano, nessa interface. Tem a medicina do trabalho, tem a segurança do trabalho, tem várias questões ligadas os aspectos, porque a gente acha ergonomia é cadeira, né? Mas até aqui mesmo, a temperatura é um fator, né? Aspectos sensoriais. O ar de São Paulo que a gente está no... Todos, pior da minha vida, pelo menos. Exatamente. E são todos esses outros sentidos. Visão, né? A temperatura que está aqui me permite trabalhar com maior tranquilidade ou concentração do que outras temperaturas extremas, né? Acima de 23, 24 graus e abaixo de 19, isso vai ficar uma situação ruim de conforto. E o conforto é fundamental. Porque antes se falava muito de não preciso cumprir lei, né? Porque, vamos lá, ninguém vai vir aqui analisar se está a temperatura... Mas é uma visão ruim, porque na medicina do trabalho a gente tem uma preocupação, né? É a saúde do trabalhador. Tá. Tanto é que saúde do trabalho, né? O médico do trabalho, né? Mas a ergonomia ela está olhando com dois objetivos. Um é a saúde e o outro é o desempenho eficiente das pessoas no trabalho. Né? Então, claro, nesse meio eu tenho a segurança, né? E a segurança do ponto de vista das pessoas e de confiabilidade de um sistema, e também o outro lado, do lado do conforto. E o conforto por quê? Porque eu sei que esse conforto dá desempenho. A pessoa que está numa situação desconfortável... Dá para medir no ROI. Aqui. Gente, é impressionante, é impressionante. Porque não é nem uma questão de retorno do investimento. Vamos colocar aqui uma pessoa que trabalha com trabalho braçal, na construção civil. Seja retorno em valor, né? Em valor. Na construção civil já vai chegar lá na área médica, lá nos médicos do hospital. Mas imagina uma pessoa que trabalha na construção civil, trabalhador de construção civil. A gente já teve até um trabalho que foi feito dentro do desenvolvimento de uma obra, do avanço de uma obra,
E quando o trabalhador ia trabalhar 1 hora extra a mais, ou 2, cada hora extra ele produzia menos. Não conseguia. Ninguém consegue ficar 9, 10, 11 horas. Nem acordado a gente consegue ficar tanto tempo. Né? E a gente faz bafômetro de madrugada, né? Etilômetro que a gente chama, por quando a gente está muito tempo acordado, não é verdade? Mas ninguém olha, o policial não pergunta para você, há quanto tempo você está acordado? Porque sua capacidade de concentração, de reflexo no volante, ele também está prejudicado, tanto quanto você beber uma cerveja. Passou de 16 horas acordado, eu acordei, sei lá, 6 da manhã. Passei 16 horas e eu já estou começando a reduzir meu reflexo. Porque eu vou entrando no estado de sono. Né? Claro. Antes de existir a luz elétrica, é a luz do sol que regulava o nosso sistema circadiano, o nosso sistema de melatonina, esse estímulo. E aí, por isso que o pessoal acordava com as galinhas. Né? O sol tá amanhecendo. Subindo. E o efeito da luz que a gente fala, luz quente, luz fria, é a natureza que ensinou a gente. O pôr do sol é alaranjado, ele é quente, né? E o amanhecer ele é frio. E é essa iluminação que mexe com o nosso sistema do ciclo circadiano e faz com que eu me sinta acordado, despertado ou sinta sono. E isso vai impactar também na qualidade do meu trabalho, no médico que está de plantão que acha que é virar 24 horas. E lembra da segurança dos sistemas, da fiabilidade do sistema? Sim. E esse sistema dentro do hospital é a relação médico-paciente, por exemplo. É a relação médico-paciente. É o quanto que é confiável a prescrição dele. O quanto que o médico erra de tanto tempo estar acordado. Né? E é no volante do carro. Né? Então não é só o álcool. Às vezes eu beber uma cerveja tem um impacto menor do que eu estar acordado mais do que 16, 20 horas. Então, este ponto da atenção também, a ergonomia está olhando também, né? E é muito legal isso porque não é só o físico, o movimento, né? Não é só conforto. E esse conforto tem a ver com desempenho. E o desempenho é fazer sem errar também. Claro. Se não é refação, eu tenho que fazer tudo de novo. Ou no né? caso do médico no caso do médico é erro. Problema pro resto da pode vida. Ser erro. Pode ser um processo. Né? Isso custa caro. Custa caro para todo o sistema. Pode custar uma vida. Né? Então, é por isso quanto que esse processo de pausa, de descanso, de recuperação, ele é fundamental. Sem contar que isso é tempo de vida. Né? É tempo de vida para todo mundo. Então, esse processo começa a mudar. Né? É quando, com alguns estudos da ergonomia, começa a falar que não é só o biológico ali da mesa da cadeira, do sistema de músculos, tendões, parte óssea. E aí a gente está falando de sentidos, de visão, de ruído, né? O quanto que o ruído atrapalha a minha atenção, o quanto que a minha visão, não do ponto de vista de perder a vista, mas aquele ambiente que não tem um contraste adequado, eu não consigo identificar uma informação e pode me levar a um acidente. Né? Então a gente olha todo sentido no tato, quanto que o tato é importante para algumas coisas. Pega um cirurgião, né? Pode ter um prejuízo sensitivo, né? O quanto que isso é significativo. Então o trabalho, a ergonomia olha para a saúde e olha para o desempenho, que é o desempenho do indivíduo, o desempenho dentro de um sistema e tudo mais. Então é um olhar muito amplo. E tem tudo a ver no contexto da medicina. E aí vem um pesquisador para trazer essa conversa, né? Que é o Dejour, principalmente, né? Que é um estudioso francês e ele fala atrás do livro... Você estudou com ele, não? Você estudou com ele? Não, eu tive algumas palestras e tal, a gente entrevistei ele e tudo mais. Mas ele é um ergonomista, né? Que é um psiquiatra, que estudou muito Freud e conseguiu, a partir dessa base da psicanálise, entender o trabalho numa outra perspectiva, mais psicossocial, né? Da subjetividade do trabalho. E aí ele começou a aprofundar e olhar esses elementos, ainda que no seu início, olhando o problema primeiro. Por isso que ele escreveu o livro A Loucura do Trabalho, olhando na perspectiva do problema. A loucura do trabalho. A loucura do trabalho. E aí, nessa Tem em perspectiva... português? Tem. Isso é um livro fininho, assim, ó.
muito legal, bastante antigo já, foi um dos primeiros estudos. E aí ele consegue trazer, e ele, claro que ele tem outros livros hoje fantásticos também, e ele começa a trazer essa perspectiva, né? O quanto que a parte da saúde mental, a parte ela é tão importante na relação do trabalho. E começa a entender ou identificar outras questões que também fazem sentido do ponto de vista de perspectiva, não só esse mundo biomecânico, né? Do trabalho, e que eu não estou preocupado só com o cirurgião que está inclinado, né, para fazer cirurgia, para olhar, mas esse aspecto da relação humana. O trabalho nunca é sozinho, né? Ele é coletivo. O trabalho pode ser mais fácil ou mais difícil a depender desse contexto. E aí esse contexto vai misturar muito com aquilo que a gente falou lá atrás, do papel de liderança, do modelo de gestão. E o modelo, dentro de um contexto hospitalar, na figura do médico, sempre foi assim, com um papel às vezes mais autoritário, né? De chefia. Não é de liderança, é alguém que impõe as suas visões e condições e decisões a uma equipe que até então tinha que obedecer. Hoje é diferente, ainda bem. Mas, tem um ainda bem e tem um ainda ruim. Ainda bem, tem eu vou falar ruim. aqui daqui a pouco. Mas, mas isso é importante. Porque o que acontecia? No começo, quando o médico começava a assumir o papel de gestor no hospital, ele assumia um papel que tinha por trás uma visão que às vezes na matemática financeira não funcionava, mas que era sempre entendendo a medicina. Aquilo vinha primeiro. Sim. Até como valor, né? Nessa saúde vem antes, eu gasto que for. Tem que fazer. E aí eu tenho que fazer. Só que quando vem o mundo da gestão, né? Nesse modelo do hospital, no mundo da gestão, as pessoas estudaram lá nos seus MBAs, que eu também fiz. Né? Eu também fiz MBA. Então eu falo com alguma propriedade com base nisso. Esse mundo da gestão, a gente vê o mundo dos controles. Né? Eu preciso controlar. E aí o médico e o time de enfermagem e o time da farmácia, ele tem que se dividir entre o paciente e o controle. E fazer essa medida, essa métrica. E eu tenho que me relacionar com uma outra coisa que não tinha antes, que é o sistema. Antes era um papel, e o sistema nem sempre vem para ajudar. Porque às vezes você tem que colocar, às vezes ele é redundante, às vezes ele não teve um ergonomista e um designer de sistema que pensou na intuição, ou seja, ser intuitivo para colocar as informações. Os sistemas hospitalares começaram como meros ERPs para você organizar os custos hospitalares e ponto. Foi esse o início. Não foi pensando no médico que usa, ou no enfermeiro que usa, ou no farmacêutico que usa. É a gestão que estava dizendo. Preciso controlar gastos, custos, para que essa operação seja aparentemente, pelo menos, saudável. Exatamente. Então veio um passo importante, né? Ou seja, de entrar o gestor hospitalar. E o médico, para assumir esse papel, ele passou a ter que se formar, ter uma formação. Ou seja, qualquer profissional de saúde, um enfermeiro, teve que ter um preparo para lidar com isso. E aí ele se distancia um pouco mais do paciente, né? Ele se distancia um pouco do paciente. O profissional que está atendendo, ele tem uma dificuldade a mais, que é lidar com o sistema e ainda olhar para o paciente. O sistema está aqui, a tela está aqui, o paciente está aqui. E aí eu tenho que como olhar. Mas ele olhava para o papel, não. Ainda assim era um diferente para o outro, né? Mas ele agora tem que lidar com esse outro trabalho que eu preciso fazer. E o meu tempo com o paciente, de olhar para o paciente, porque o prontuário tem que estar bem escrito. Então, você olha mais para o prontuário bem escrito do que a empatia que eu tive com o paciente. Então, torna mais uma dificuldade. E o profissional de saúde, não é só o médico esse problema, às vezes começa a perder uma coisa que é importante, que era: será que foi para isso que eu fiz a minha formação na medicina? Será que foi para isso que eu sempre achei que era tão belo? Todo mundo fala assim, que médico, profissão linda, né? E ela é bonita quando você tem tempo para se dedicar para o paciente, né? Não é bem assim que aconteceu com a maior parte dos profissionais. É claro que agora tem uma explosão de profissionais de faculdades de medicina, que é extremamente complexo, porque
Talvez o problema esteja em outro lugar, né? Não seja só a formação de médico, mas também as oportunidades de especialização. Imagina o Brasil, que tem um número de, eu acho que mais de 50% de médicos que não tem nem especialidade, né? Mas, para a gente não mudar desse assunto, mas ainda continuar... Esse assunto é bom, mas é para outra hora. Mas deixa para outra hora. E aí, neste modelo ainda faltou uma coisa. Porque ser gestor não é ser líder. E o médico ainda, muito enraizado nesse contexto, daquele médico que o pessoal achava assim, né? O cirurgião que está com bisturi na parede, né? Quando ele está bravo, parecido. Quem nunca viu, né? Nunca viu. Mas esse é um modelo, né? Cada vez está desaparecendo, graças a Deus, mas dentro do centro cirúrgico é um papel diferente. Mais militar, top-down mesmo, né? Ou seja, eu tô operando o paciente e tudo que eu preciso aqui, vocês estão aqui para me assistir. E é mesmo. Então as coisas têm que estar funcionando, e isso é algo do ponto de vista da organização do trabalho na ergonomia, de forma coordenada. Então a gente tem a coordenação nesse processo que deve funcionar muito bem. A equipe tem que estar coordenada, mas ao mesmo tempo, o quanto que essa equipe está em coordenação e interessada tem muito a ver como todos eles se relacionam positivamente. Ou seja, o quanto que esse clima é de reconhecimento, de colaboração, além dessa... E aí a coordenação vai funcionar muito bem, né? Dentro desse contexto. Então, a mesma coisa em qualquer área do hospital. Então, ser gestor, controlar um bom gestor que vai trazer bons resultados para a instituição não significa necessariamente que vai ser um bom líder, né? Que vai ter uma representação muito boa e que essa liderança tem alguns elementos que a gente não aprende na faculdade de medicina, da inteligência. Vários deles. Tanto de lidar com o trabalho em equipe, tomar a decisão do ponto de vista de um contexto gerencial, compartilhada, compartilhar decisão, opinião, né, ouvir os demais e o papel de reconhecer as pessoas, né, ter o reconhecimento, enquanto que a gestão acaba reconhecendo, e a gente ouviu muito pelo mérito, né, ou de ter conquistado aquele resultado. Né, resultado. Né? A gente não está falando só de outcome, de resultado clínico, mas o resultado final, ou seja, eu tenho que fazer, preencher papéis, eles têm que estar adequado, não posso gastar tanto material numa cirurgia e por aí vai. E o médico do pronto-socorro tem seus limites também. Tinha um professor meu que falava que ele aprendeu com o dental coolie, assim, o cara que estava na primeira cirurgia cardíaca realizada no mundo, foi o professor desse meu professor, do Fernando Cubruzzi, lá de Curitiba também. Mas ele falava assim, the job is not done until the paperwork is not done. E esse paperwork, hoje no computador, ele é longo, ele é extenuante, ele é necessário porque é esse trabalho de papel que vai pagar a conta, vai dizer aonde que a gente está colocando todo o dinheiro que é caro na saúde para você trabalhar um antibiótico, uma cirurgia, uma OPME ou qualquer coisa parecida. Mas realmente, quando o médico está preso nesse trabalho de papel, ele se contesta do tipo, pô, eu não estudei para fazer isso. Exatamente. E aí é uma soma de situações. Essa é uma modelo. Eu saio da faculdade de medicina e eu caio no pronto-socorro. Né? Cada vez mais isso acontece. Normal. Ou ele cai no pronto-socorro, ou cai nas clínicas de medicina do trabalho ruins pra caramba, né? Com aquele pilha de pacientes para ser atendido. R$80 a hora, 12 pacientes por hora. É uma coisa absurda, que deveria ser... Para mim, tem que baixar a polícia, ela vai fechar uma condição dessa porque ela é péssima para o paciente. Mas a gente vê isso no pronto-socorro, né? Então é uma condição bem complicada. E é isso que ele acaba enfrentando com baixa experiência, né? Porque essa habilidade, depois da faculdade, ele vai ter, né? Vai desenvolver de verdade depois, né? O processo da faculdade, ela começa com absorver conhecimento. O quanto que eu consegui apropriar desse conhecimento dentro da faculdade. Você vem a gente chama em Curitiba de internato. Aqui em São Paulo, como doutorando, né? Aqui lá era doutorando, aqui acho que é internato. Alguma coisa assim. E aí, nesse processo,
ele começa a desenvolver alguma habilidade, ou colocar em prática alguns daqueles conhecimentos que ele aprendeu. Mas é só naquele momento que ele pega o CRM, que ele vai da porta para fora, que ele desenvolve competência. Que ele vai ter que resolver sozinho, ele tem responsabilidade, vai ter que resolver sozinho as questões que ele não vai ter alguém para se apoiar, muitas vezes. E nesse contexto de não ter quem apoiar, ele não vai encontrar aquela condição ideal que era dentro da universidade, que é dentro do contexto em que ele não atendia todos esses funcionários, onde tinha tempo para pensar em hipóteses diagnósticas, em avaliar melhor uma condição e tudo mais. E aí ele entra com conflito. Com conflito que eu tenho que lidar com o sistema, eu tenho que lidar com essas competências que eu tenho que estar, e o mundo real é muito diferente. O mundo real é um pronto-socorro lotado, né? E aí ele perde um pouco desse sentido, daquilo que significado, do que ele fez para o trabalho. E é por isso que a gente vê, como área da saúde, uma das que temos maior número de profissionais com burnout, né, com estresse ligado ao trabalho, e inclusive pessoas perdendo vida por conta disso. Né? Você sabe as estatísticas, o como que isso é significativo. E pior do que, imagina você passar 6 anos da sua vida, mais residência em alguns casos, e você não conseguir enxergar mais propósito e valor naquilo que você fez. E aí o médico vai seguir uma outra carreira, vai seguir um outro caminho, ou não vai se encontrar nunca mais na profissão. Né? Ou o resultado do burnout, que vai prejudicar o desempenho. O desempenho é resultado. Né? E ainda tem burnout, tem depressão hiperprodutiva, né? Eu não sei se é exatamente esse o termo, mas o paciente depressivo ou em burnout, que ele só sabe ser médico, só trabalha, ele não consegue ser nada além de ser médico, trabalhando em horas ou atendendo muita gente, só que ele não tem uma outra vida além dessa. E ele esconde, ele não lida com os sentimentos ou com a vazão dos sentimentos, porque ele resolve só trabalhar. A fuga dele é o próprio trabalho. A fuga dele mesmo é o próprio trabalho. Não sei se você conhece dessa forma que eu coloquei, talvez eu até esteja usando o nome incorreto, impreciso aqui, mas... É muito legal, tem um documentário que o Mujica deu, é um documentário chamado Human, e é uma fala do Mujica que está lá dentro, que eu acho muito legal, porque ele fala um pouco do quanto que ele foi, quando ele foi preso, que ele teve que refletir, e o que ele mais tinha era tempo para fazer essa reflexão. E aí ele faz, é claro, qualquer pessoa nessa condição, né, faz uma reflexão do quanto que o tempo é vida, que está se passando, mas ele faz uma reflexão para quem está aqui fora, né? O quanto que da nossa vida a gente tem com os supérfluos que a gente compra. Depois a gente compra o supérfluo, ou compra aquilo que a gente não precisa, e o mundo faz com que a gente siga uma rota que ela não é tão boa. E quando você faz isso, é tempo de vida, né? Ou seja, porque eu comprei, e aquilo que eu comprei eu usei dinheiro, e é o dinheiro que eu ganhei, que eu trabalhei, e que eu perdi algum tempo para conquistar. E aí, e se esse tempo for um tempo vazio, né? E qual é esse tempo vazio, né? Ou seja, vazio de propósito, porque eu trabalho numa coisa que eu não gosto. Eu estou perdendo vida. Então, nesse contexto, trabalhar com propósito, com significado, é importante. E uma das características do burnout é justamente essa perda. Do propósito. Essa perda de propósito. Desconexão com o propósito. Do propósito. Além do esgotamento. E um outro que é uma consequência para a instituição ou para a empresa que essa pessoa está, que é a desconexão, ou seja, essa falta de empatia com, no caso do médico, com o paciente, né? Ou seja, eu não vou atender mais bem o meu paciente. Olha só que importante isso, né? Eu perco qualidade do meu trabalho, do meu serviço. Vamos pegar numa central telemarketing, né? Central telemarketing. A gente tem que ficar bravo, revoltado com o atendente que está do outro lado.
E se tem ruído, deixa mais estressante ainda. Uhum. Agora você imagina essa pessoa tendo que atender umas metas que para ele não faz sentido nenhum, né? Eu tenho que ligar para uma pessoa para vender uma coisa que ele não precisa, né? E eu tenho uma meta para bater. Eu tenho uma meta para bater e o quanto que isso deve ser estressante para esse indivíduo. E aí ele fica te incomodando, ligando 5 vezes, 7 vezes para te vender uma coisa que você não quer e não precisa. Até que em alguns ele vai conseguir vender e tudo mais. E nesse contexto, você está do outro lado. Você também é um cliente que também pode se irritar. Você imagina o quanto que é complicado, né? E uma pessoa dessa não atender bem mais. Piora o resultado, né? E aí o jeito das empresas é aqui, ó. Então eu troco esse cara aqui. Igual no mundo no mercado descartável, né? Igual no mercado financeiro, você não consegue. Não existem agregar. pessoas que não sejam descartáveis. Essa é a lógica do mercado financeiro como... E às vezes é como uma figura que o professor Paulo Barros gosta sempre de mostrar, né? Eu tenho que colocar um quadrado dentro de um círculo. Não se encaixa. Para quem está vendendo alguma coisa que o outro não precisa, lembra no mercado financeiro que tinha o pessoal que tinha meta para o gerente do banco tinha meta para vender capitalização, né? Uma coisa, né? Você tem que vender uma coisa que o cliente não quer, que não é bom para ele. Eu nunca conheci alguém que ganhou alguma coisa com capitalização. É verdade. E aí é você colocar uma peça esférica num buraco quadrado, né? Ele não vai encaixar. Né? Ou se encaixar é porque ele é menor e sobrou espaço, mas não vai encaixar. E é o que, dentro desse universo, eles pedem para você fazer. Que é, no hospital, o que eles pedem para o médico fazer no pronto-socorro. Tem que atender 50 em um período da manhã. Não encaixa. É um triângulo que não encaixa no quadrado. E esse é o fator estressor. Esse é o fator que desmotiva, porque as pessoas não se sentem com significado, com propósito disso. Isso não é propósito de vida. Isso não é propósito de medicina, de carreira. Não foi para isso que a gente foi construindo. Mas eu tenho que atender uma métrica que é financeira, né? E que é de entregar, e a gente esquece às vezes os objetivos da saúde, né? Que é entrega de outcomes, do ponto de vista de desfechos clínicos, que sendo os principais que a pessoa possa viver com autonomia e independência o maior tempo possível de sua vida e com qualidade de vida. Ou seja, o problema não é que você tem diabetes, é que você tem uma diabetes que está controlada e você consegue viver e fazer tudo que você pode em sua vida. O outro lado, o custo, ele é importante. Claro. Mas não é o quanto que eu vou trazer isso de lucro, mas o quanto que nessa natureza eu sei usar de uma forma apropriada os recursos que eu tenho disponíveis. Né? Eu tenho que ter esses recursos. E quanto que você pode ser sustentável, né? Porque os recursos eles são finitos. E ao serem finitos, você tem que dar gestão a eles. Ele tem que atender um mesmo recurso, tem que atender ao máximo de pessoas que ele pode pagar. Pelo menos. Exatamente. E aí que é legal a gente entender, porque talvez quem esteja lá do outro lado ouvindo o nosso vídeo pode falar, mas não vamos falar de ergonomia, caramba? Não tô falando eu de entrei ergonomia. Aqui para falar... Eles disseram que ia falar de ergonomia na profissão médica, mas até agora não... Não ouvi nada, ninguém me falou qual é a altura da mesa que eu tenho que ter lá no centro cirúrgico. Mas só para explicar para vocês, há 2 semanas atrás saiu uma legislação nova sobre avaliação de riscos e como tem que ser gerido todos os riscos no ambiente de trabalho. E saiu uma frase que fica fácil para vocês entenderem. Os riscos de ergonomia, incluindo os riscos psicossociais. É porque tudo isso que a gente está falando de psicossocial, de organização do trabalho, é ergonomia. E às vezes a gente mexe aqui, ó, numa chave, e tudo se resolve. Tudo se resolve. E tem a ver mais com a organização. A gente está acostumado a mesa, a cadeira, essas coisas. Eu estou fazendo muito esforço. E aí eu me lembro uma vez que teve uma colega, quando a gente fazia consultoria de ergonomia, que trabalhava junto comigo, e ela foi numa empresa, eu espero que eu não esteja confundido, não tenha distorcendo nenhum resultado do mapão da história, mas tinha um trabalho que era feito de colocar uma ponta de borracha numa peça metálica e que era feito todo de uma pessoa que tinha que ficar inclinado várias vezes. E ninguém parava nesse trabalho. Porque é um trabalho extremamente extenuante, né? De ficar colocando uma pecinha repetitivo. Meio Charlie Chaplin, meio sem sentido. E
Um dia nessas avaliações, você vai lá para aplicar ferramenta e tal, ela resolveu almoçar com a funcionária e ela falou, pois é, eu não entendo por que eles viram as peças à noite, poderiam esperar eu colocar a borrachinha lá e depois virar as peças. Ou seja, era uma questão de organização. E aí quando eles mudaram somente uma sequência desse processo, acabou o problema. Então, muitas vezes é isso. E não só a organização, às vezes você tem que redesenhar todo o pós-trabalho. Você tem que modernizar. Porque tem coisa que não foi feito, até mesmo esse trabalho, não foi feito para um humano fazer isso. Né? A gente é um processo automatizado. Né? Quando se montava, e aí a gente está falando do século XVII, né? 16, quando o ateliê, o processo era feito, transmitido de família para si, artesanal, pô, aquilo é humano. Né? Você fazer aquilo motiva quem o faz, né? Eu tenho que produzir um sapato que é para aquela pessoa específica, né? Agora, quando a gente está falando de uma produção em série, isso não é para gente fazer, né? E por isso que agora estamos automatizando o prontuário. Se eu já atendi, por que eu não vou usar a inteligência artificial para escrever o dado que o gestor quer ver, né? E isso que é um pouco disso. Isso vai ganhar um espaço porque ele é necessário. Ele é necessário para tirar do médico aquilo que é da máquina. Né? Não que o prontuário não seja um papel, eu preciso documentar aquilo que eu fiz. Eu acho que o papel do médico é verificar se aquilo que foi escrito está adequado. Ou bate com aquilo que você fez de fato. Que ele entendeu a sua fala no contexto e validar aquela informação. O papel do médico está mais nesse sentido. E aí ele tomar mais tempo com o paciente do que com o paperwork, como você mesmo falou, né, Fernando? É engraçado assim, você falar... Antes a tecnologia, ela era cara, e a partir do momento que ela entrava dentro de uma organização, ela tirava vários trabalhos dali, ou ela acrescentava muito valor. Né? Talvez os trabalhos modificavam e tudo mais, mas aquela máquina acrescentava valor, deixava mais barato, um custo menor para se produzir, ou entregava uma coisa nova, uma tecnologia nova, entregando uma coisa nova. E aqui agora a gente está vendo esse avanço das LLMs, né, as Large Language Models, aí, o ChatGPT é o mais famoso, que todo mundo está usando. Eu fiz um modelinho para eu usar na telemedicina, de vez em quando eu trabalhei um tempo com telemedicina, e é um trabalho muito semelhante ao trabalho de telemarketing, que você atende paciente, você ganha na produtividade ali, e é um potencial grande de você diminuir a qualidade de atendimento, porque você não tem todos os elementos para poder avaliar esse paciente, mas é possível você dar um atendimento de qualidade em telemedicina. Mas, voltando até, eu construí o meu próprio modelo para ser utilizado fazendo o ChatGPT, ouvindo a minha conversa com o meu paciente, para que eu escrevesse meu documento médico, meu prontuário médico, de forma quase que automatizada. De um processo que eu demorava algo em torno de 4, 5 minutos para fazer toda a redação desse documento, eu demoro hoje, eu cronometrei, deu 14 segundos. 14 segundos. Com todos os dados que realmente foram trocados com aquele paciente. Isso é uma mudança de paradigma gigantesco. E agora, eu sei, a gente vai ter os grandes prontuários de mercado já com inteligência artificial incorporada, justamente para tirar do médico essa redação que é geradora de burnout. Mas a gente tem que... É isso, exatamente isso, mas aí tem um ponto de alerta e de cuidado. Né? No contexto da empresa ou do hospital, se a gente deixar quem vai se apropriar desse tempo que sobrou é a empresa, é o hospital. E não você. Você não melhora a qualidade do seu trabalho porque você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais. Então, aí, não sei se já ouviu falar aquele livro, o professor René Mendes é um ícone da medicina do trabalho. E ele critica muito um livro chamado Scrum, que é uma metodologia que você já conhece. Agile. Como é que chama? Faça o dobro do trabalho na metade do tempo. Como Isso. É que é? Quadruplique. Quadruplique da produtividade. A produtividade. Na lógica,
a inteligência artificial faça 100 vezes mais trabalho em 100 vezes menos tempo, né? Então vai me sobrar tempo, que é tão valioso como a gente já discutiu do tempo, né? E quem vai se apropriar? E aí quando eu falo para as pessoas, o problema é quem se apropriou desse tempo que sobrou. O problema não é a ferramenta. O médico deveria ter esse tempo para se apropriar. Para apropriar na relação médico-paciente, para que aquela consulta seja mais duradoura. Quem vai se apropriar desse tempo? É o hospital, porque você está atendendo, demorando tanto para atender. É uma nova consulta. É uma nova consulta. É uma nova consulta nova. Não é uma consulta melhor. Esse o problema, né? Então é quem se apropria desse tempo que sobrou, né? E toda vez que vem uma nova tecnologia, ou vem alguma mudança, lembra, você acabou de citar, que é na fábrica. Então eu tinha antes que fazer isso manualmente, eu coloquei o robô para fazer, e tá certo. Porque se o trabalho ele exige repetitividade, você não tem uma coisa que tem uma declaração do Comitê de Direitos Humanos da ONU que fala o seguinte, que é o direito à realização e conteúdo no trabalho. Todo mundo tem direito a um trabalho que tem conteúdo. Né? E uma vez eu fiz uma visita numa fábrica de automóveis e tinha lá a parte de chicote, da montagem de chicote, aquele cabo elétrico que para distribuir a parte elétrica do carro. Falaram assim, não, a gente tirou isso aqui, botou na sequência exata, que é para o operador não ter que pensar. Ótimo, reduz o erro. Né? Mas se não tem que pensar, por que você está colocando um operador para fazer isso? Né? É uma máquina. Né? É uma máquina. Então, a automatização, ela vem para substituir, e ela vem. Mas toda substituição traz um novo problema. Claro. Então, essa inteligência é quem se apropria daquele tempo. Então, se eu tirei aquele lá, tem alguém agora que vai operar um painel. Daí ele vai falar, não, mas vamos deixar só um para operar todos os painéis da fábrica inteira. E aí vem outro problema, né? O quanto que eu tenho atenção para controlar tudo. Que foi um pouco do que aconteceu naquele acidente aéreo da Gol, não sei se você lembra, que às vezes... Do Cessna. Do Cessna, que bateu. E aí, a gente daí começou a se discutir sobre os operadores de voo. Quantos aviões um operador, um controlador de voo conseguia controlar ao mesmo tempo visualmente numa tela, né? Ou seja, é uma pergunta que se faz, né? Sim. Então, e você pode impactar na confiabilidade de todo esse sistema. E o médico está num sistema que é mais ou menos isso. Quantos pacientes você consegue controlar? Quantos pacientes você consegue controlar numa UTI? Será que essa distribuição de equipe ela é baseada no gestor financeiro ou numa pessoa que consegue entender o problema do dia a dia e do paciente, né? Nessa lógica? Ou é uma lógica financeira, né? Eu posso fazer substituições nesse contexto para que eu possa ter melhor resultado. Resultado em todos os sentidos de saúde, né? Dos objetivos. De desfecho, da relação médico-paciente, de uma equipe que é valorizada, da questão do custo, em todos esses sentidos. Vai fazer sentido. Mas se eu não tivesse olhar mais global, e de equidade, claro, né? Então não é legal. Mas eu acho que essa conversa toda é legal. Quem se apropriou desse tempo da inteligência artificial? Por isso que a gente fala, agora vai ter o prontuário, ele tem que lidar com o sistema. Mas se o sistema... Eu não tinha feito essa reflexão dessa forma como você está colocando. Então, realmente eu consigo ser mais produtivo, mas eu não consigo ser melhor. Às vezes, se eu colocar um outro paciente no lugar, eu estou atendendo mais. Mas não necessariamente melhor. Porque eu não dediquei mais tempo para o meu paciente. Ou para mim mesmo. Ou para mim mesmo. Pausa, né? Para minha qualidade de vida. Porque essa pausa é fundamental. Esse descanso é fundamental para você refletir, né? Para você construir seu processo mental, a sua memória, para você recuperar, né? Senão a gente, mesmo o osteomuscular muscular, a gente vai na academia, o professor lá da academia, ele não fala, faz 40 levantamentos, né? Ou faz 40 supinos, não, ele fala, faz 4 séries de 10, né? Sim. Porque essa pequena pausa é importante para você recuperar o teu músculo. E ele não fala, vem amanhã aqui e faz de novo. Não, ele fala, seu músculo precisa preparar, recuperar essas microlesões que você fez aqui, para que você readapte, para que você seja, daqui a algum tempo, o quê? Melhor do que você era hoje. Você quer causar hipertrofia, você quer melhorar a sua resistência. Você é melhor amanhã.
Mas se você não respeita isso, você não é melhor amanhã, não. Porque você não aprendeu. Isso acontece com a mente e acontece com o corpo. É muito legal você trazer isso. Eu tô fazendo um MBA de liderança, gestão e produtividade, né? E um dos professores é o Marshall Goldsmith, um cara, um dos maiores coaches do mundo em termos de... É o cara que ajudou os maiores CEOs de toda a indústria americana aqui. E lá ele traz uma situação de como a nossa fisiologia ela é até antifrágil, por assim dizer. A gente estressa e esse período de sono uma noite bem dormida, ou mesmo que você fique numa residência médica trabalhando por 3 anos loucamente, aprendendo, você ter um espaço para você dar significado a todo esse estresse é fundamental para que você elabore um caminho que você vai estar melhor a partir do momento, a partir desse estresse que você teve. Então você evolui por zonas de estresse, mas você só evolui se você tiver essa pausa. Assim como é na educação física, você fazendo 10 séries, 4 séries de 10. Porque você tem que dar um espaço para você ter uma adaptação frente àquele estresse para que você construa de fato. E esse mundo hiperprodutivo, o mundo das pessoas ultra ocupadas, que é algo que eu critico absolutamente, ele não permite você construir. Você está trabalhando, você está na corrida de ratos, você está correndo, comprando, pagando viagem para Dubai, pagando viagem para não sei o que lá, mas sem ter tempo de viver a sua própria vida enquanto você está fazendo o seu trabalho. Né? E eu acho que a gente, como médico, a gente passa diversas vezes por isso, às vezes uma vida inteira, de colegas clínicos, ou colegas cirurgiões, ou colegas que fazem plantão, de vender o tempo 100% das vezes. E isso é um gerador de estresse, e não é à toa que isso pode levar a uma depressão e pode levar, inclusive, a um desfecho fatal. Né? Exatamente, é um pouco disso. E tem todos esses elementos, mas tem fatores protetores para isso. Uhum. Né? Então, e por isso que a gente fala tanto de questão de liderança, né? E como as pessoas se relacionam, porque o trabalho, ninguém trabalha sozinho. Eu falo, não, eu vou sair da empresa e vou vender minha arte na praia. Você não vai trabalhar sozinho. Você vai comprar do fornecedor. Sim. Não, mas eu trabalho com material reciclável que vem lá do lixo, né? Ah, tá bom, mas... Tem o catador. Tem o catador, mas... Não, tem o cliente que vai avaliar se ele quer comprar aquilo ou não. Uhum. E você vai ouvir muita grosseria do cliente. E não vai ter ninguém para intermediar isso, coisa que você tem em algum ambiente controlado. Você tem comitê de ética, você tem várias questões. Lá com o teu cliente, lá na praia que você vai vender sua arte, você não tem ninguém para intermediar a grosseria, que é o cara lá do telemarketing também. E é o médico do pronto-socorro, quando o paciente fica bravo porque ele atendeu mal, porque nem olhou para a cara dele. Conexão direta com a grosseria. É com tudo, gente. É com tudo. Então, o trabalho nunca é sozinho. É por isso que, né, nesse modelo é uma tríade. Eu, o trabalho e alguém. Né? Tem um outro nesse contexto. Né? E para ter esse contexto, e nem é sempre uma pessoa. É por isso que tem esses elementos, né, de coordenação. Lembra que você falou do cirurgião que está operando? Precisa um trabalho coordenado. A experiência de quem está junto com ele, de trabalhar na mesma equipe. Você acha que ele quer mudar a instrumentadora? Não, ela antecipa o todos os serviço, movimentos, tá lá, ela antecipa. faz o negócio ser ágil. Isso é importante. Isso se chama coordenação. Então é importante dentro do processo de trabalho. O outro é o ambiente de colaboração, onde eu ajudo o outro. No mundo corporativo e às vezes até no ambiente hospitalar, as pessoas se competem entre si. E a gente cria esse mecanismo de competição que pode ser bom em algumas condições, né? Mas a gente constrói dentro do ambiente de uma empresa, né? Existe até o termo hoje de competição. Competição, Competição. Onde as pessoas começam a competir pelo resultado. E a empresa cria, né?
Ó, quem entregar mais, quem fizer mais aqui, né, vai ser premiado no final do mês. Daí quem fez 100 ganha o prêmio. Quem fez 98 não ganha. Isso é motivador para o resto da equipe? Não. E você acha que quem fez 100 está ganhando vai compartilhar com os demais aquele aprendizado que ele tem, que é o diferencial para ele ganhar? Você acha que ele vai entregar assim, mão beijada para essa pessoa? Não, ele não vai. Ele vai criar um clima competitivo. E quem perde é a empresa que criou o mecanismo de competição. Porque ele não vai compartilhar com o conhecimento. É um autogolpe, né? É autogolpe. Então todo mundo perde. Então o processo de mérito, de reconhecimento, ele tem um papel claro do resultado, né? Que é aquilo que eu entreguei. Mas se eu colocar isso num contexto de competição interna, porque o teu inimigo talvez, vamos olhar, tá lá fora, que é outra empresa, que tem outro nome, né? Outro hospital, tá lá fora, não tá aqui dentro. Não é nem inimigo, mas para te dizer, se alguém com quem você deve competir tá lá fora. Mas né? é essa insalubridade. Você traz a competição externa para transformar algo insalubre dentro da tua própria empresa. Sim. E aí, e existem muitos estudos, até com estudo de ergonomia do ponto de vista de organização do trabalho, com equipes de enfermagem, por exemplo, TI, o quanto que, por exemplo, até, porque a gente fala assim, tem aquela questão do médico sobre enfermeiro, né? Tem, né? Muito, de ser uma gestão autoritária, grosseria, mas ainda tem do enfermeiro-chefe com o enfermeiro, do enfermeiro com o técnico de enfermagem, isso desdobra toda essa cadeia tóxica para baixo. E aí você vê o novato recebendo equipamento. Você sabe, a gente quando é calor na faculdade, a gente leva o trote, né? Então, no mundo do trabalho, isso também acontece. Isso é perpetuado perpetuado essa lógica. Ou seja, eu não dou a melhor ferramenta para quem é o novato que mais precisa da ferramenta, que precisa desenvolver habilidade e competência. Eu dou a pior ferramenta para quem chegou agora, eu vou querer a melhor. E ainda né? tem uma situação que é muito engraçada. Engraçada não, na verdade é trágica. Dentro dos hospitais, para médicos pelo menos, eu vejo isso mundo afora, Brasil afora, o onboarding do médico. O médico entrou num lugar novo, num hospital ou em qualquer empresa, em qualquer lugar. Como ele tem essa soberba, às vezes, relativa à profissão, ele não tem nenhuma estrutura ajudando ele a entrar nesse novo trabalho. Então entrou, não te explica direito o prontuário, como é que funciona, não explica os fluxos, não explica de repente você está lá, loucamente tentando descobrir como aquele lugar funciona, e ninguém te ensinou nada, e você é um novato, você não consegue perguntar para as pessoas como é que isso funciona, e não tem ninguém direcionando você. E outra, daí tem as relações de trabalho, que você é um PJ muitas vezes, não é alguém daquela empresa. Então, assim, essa é uma das situações que eu acho que dá para mexer nos ponteiros aqui, dá para mexer nas estruturas, para que pelo menos esse onboarding seja melhor. Com certeza. No mínimo, assim. Não, e até para dizer que naquele ambiente, essa soberba do médico, ou do time mesmo, não é só com o médico, isso tem na enfermagem, eu falei, isso se desdobra num contexto ruim, né, no ambiente de trabalho. Que isso não aconteça. Você tem que dar, ninguém nunca falou, né? Mas ninguém nunca falou que, não, aqui, se você tiver esse comportamento, é inaceitável, você não vai ficar aqui, né? Então, isso é um ponto importante. Então, a gente falou isso. E aí tem um outro ponto ainda que a gente falou de colaboração, de cooperação, mas tem esse apoio. Isso é o começo do apoio social dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes as pessoas, o trabalho é tão ruim, mas ele tem uma família. E aquilo que suporta ele aguentar uma condição ruim, né? Ou ele tem uma crença, né? É Deus, é igreja e tudo mais. Cada um tem uma forma de encontrar esse apoio social. Mas no ambiente de trabalho, é aquele melhor, para aquilo continuar fazendo sentido para ele, né? Sim. Então, essa é a diferença do quanto que é um papel de um líder, porque é uma coisa meio óbvia, né? Mas ninguém às vezes tem esse olhar. Quem trabalha feliz e com propósito produz mais ou produz igual quem trabalha infeliz ou sem propósito?
Muito mais. Mas o trabalho às vezes não te deixa, ele te destrói o propósito, como o pronto-socorro que eu te citei, né? Ou como... Por quê? Porque precisa ter uma diferença entre o que você produz e o que eu estou recebendo. Mas tem que ter um equilíbrio nisso. Senão tem todo mundo perdendo e tem alguém ganhando, né? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma matemática onde todo mundo ganha. Tem que ser um ganha-ganha, porque senão não vai funcionar nessa matemática. Sim. E o outro ponto, que é para manter esse propósito, é reconhecimento. Para o médico ainda, recém-formado, ele acha que ser reconhecido é trabalhar demais, ganhar dinheiro e poder comprar casa. Isso era do Baby Boomer, lá atrás, né? Que o médico... Muito. O médico não, a pessoa, nossos pais, né? Eles trabalharam muito para conquistar uma casa, para conseguir comprar um carro, para levar passar no emprego público, no emprego público e construir uma família e ter meus filhos e meu filho poder fazer faculdade. Que muitas vezes nem pensa. Era o sonho. Era o sonho. Dos nossos Mas pais. essa matemática, logo no começo de carreira e nas novas gerações, não faz sentido, porque essa nova geração, eles buscam propósito, eles buscam reconhecimento e estão viciados, inclusive, nesses prazeres que muitas vezes são efêmeros, né? Quando você corre uma maratona e você chega lá e conquista a sua medalha, né? Felicidade é efêmera. Dura, assim, você pode contar a história, mas já é passado. Poxa, eu fui lá, eu subi o pico mais alto da América Latina. E aí você entende isso como felicidade. Gera like por muito tempo. Gera like que tem algum tempo. Mas por outro lado, e tem gente para estragar, né? Sempre. Tem gente para estragar. Não sei se você lembra, agora nas Olimpíadas, né? Que teve uma atleta que o pessoal começou a brincar porque ele tinha a voz do Mickey. Não sei se você viu. Aí começaram a fazer memes nas redes sociais, ela tinha uma vozinha muito, muito aguda e tal. Mas ninguém sabe a história por trás dessa menina. Na verdade, ela estava com a voz naquele momento. Da fadiga, pós-exercício e pós ganhar uma medalha de ouro. Mas o que aconteceu antes, um ano antes, quando ela foi competir, que era um revezamento de 4x4, que depende muito de coordenação, trabalho em equipe e cooperação, ela estava na reta final, chegando em primeiro, ela tropeçou e caiu, e a americana passou ela. Então ela não chegou em primeiro nem em segundo e tudo mais. Nas Olimpíadas, quando essa jornalista, antes de entrevistar, que ela correu nessa competição, ela estava competindo com essa mesma americana na reta final e ela estava na frente, a americana. E no final ela ultrapassou essa americana e ganhou. Então, e a gente olha sempre pro lado ruim das coisas, né? Não consegue enxergar o quanto que essa menina superou, é uma coisa incrível. Então tem essa lógica. E tudo tem um mérito. E aí é isso que o Dejur fala muito, que é o julgamento de beleza. A gente normalmente quer valorizar o resultado final, né? Só interessa se você atendeu todo mundo, mas se você atendeu um errado ou você não chegou no 100, você chegou no 99, aquilo invalida tudo que você fez, né? Porque você não fez, né? E esse julgamento que a gente chama, que ele pode fazer de várias formas, né? Até de gratidão, né? Poxa, você me ajudou, né, aqui, e você não reconheceu aquilo. Você tem que reconhecer essa trajetória das pessoas. E essa trajetória depende também, é claro, de com quem você anda junto, né? Porque se você anda com alguém que não está te ajudando, né, que você não tem suporte, você não vai muito longe. Não é fácil. Sensacional. Sensacional. E ainda a gente tem um caminho. Se a gente tem a questão da ambiência. Tem uma coisa que eu gosto bastante, estava falando hoje com outro colega médico também, a teoria das janelas quebradas, né? Que você trata mal aquele ambiente que tem alguma coisa fora de conformidade. E a gente vê, assim, na minha experiência de olhar a carreira médica, olhar os médicos, eu sempre vi como o próprio médico trata os diferentes locais de trabalho de formas diferentes. Porque tem 2, 3, 4, 5 vínculos de vez em quando. E aí tem um lugar que ele respeita como se fosse a própria casa e tem um lugar que ele chega lá e escreve receita à mão e de forma ilegível, né? E no fim do dia ele só é um produto do ambiente.
as ações dele, o burnout dele, o caminho, o como ele se comporta em cada lugar, ele é um produto do próprio ambiente, das próprias relações de trabalho, das diferentes tratos que ele tem dentro das diferentes equipes, né? Mas aqui eu vejo uma oportunidade da gente trazer esse médico para perto. Eu vejo uma inexistência de um RH que trabalhe esses médicos. Trabalhe o médico que está lá dentro do hospital, atuando e tudo mais. Você já viu algum lugar funcionar com uma organização de trabalho que faça sentido em termos de organização do trabalho médico, assim, olhando ali pirâmide de Maslow ou qualquer teoria que leve a esse caminho para a autorrealização e o trabalho fazer parte disso, hoje em atividade aqui no Brasil? Você consegue me dizer um lugar que a gente consegue ter essa visão? Os lugares são feitos de gente. Então, você não vai encontrar esse lugar funciona muito bem, né? Você tem fatores que ajudam a proteger esse ambiente e esse preparo, esse onboard que você falou, mas todo mundo está suscetível a você contratar uma pessoa que é um gestor que é tóxico, né? Então, quanto mais você constrói uma cultura onde essa toxicidade é não aceita, de fato, né? Na sua cultura de empresa, menor a probabilidade disso acontecer. Ao mesmo tempo que também certas coisas devem ser impedidas do ponto de vista de achar que esse processo é paternalismo, de ser aqui o puxa-saco. Às vezes existe uma confusão. Que colaborar ou cooperar não é ser puxa-saco, né? Então, eu levo um cafezinho pro chefe, não, isso não vai resolver, porque eu preciso ser sincero. Eu preciso levar a informação que é o sim e o não de forma muito objetiva, muito clara, né? Eu preciso colocar... Me comunicar adequadamente. Me comunicar, eu preciso colocar limites. Então, tudo isso precisa acontecer, principalmente numa equipe que é num ambiente colaborativo e que funciona muito bem. O que eu posso citar um exemplo, por exemplo, que foi feito, tem um pesquisador, um psiquiatra, ele fez um estudo num pronto-socorro, num hospital, para avaliar os fatores psicossociais do trabalho, e ele fez diversas perguntas, e um dos lugares, provavelmente o que tinha melhor nota, era o pronto-socorro daquele hospital. Ele foi falar para a gestão, falou, olha, eu não estou entendendo. Porque o que eu esperava, que um dos piores era o pronto-socorro. Normalmente é a UTI. E aí a liderança falou o seguinte, não, é que aqui a gente trocou a chefia recentemente. Então, a percepção de qualidade tem muito a ver com esse tal da chefia, né? Porque a gente fala chefia, são termos ruins, né? Porque a gente, sendo do universo do chefia, é o leão de chácara. É o leão de chácara. É o cara capataz. Que tá... exatamente, o capataz. E aí a gente foi para um universo que ainda está nesse universo, principalmente no ambiente hospitalar, né? Que é o do gestor, né? Então, o chefe é o que dá o chicote, né? Que dá a chicotada, anda, né? O gestor o chefe vem dessa... essa Não tô falando da palavra, tô falando... antigamente, aquele lá... Funcionaria, não, assim, o chefe, é o que dá o chicote. O trabalho, ele vem de tripalium, né? Que é sofrimento, né? E que o Freud chamava de labor. E o trabalho, o resultado, que você construiu alguma coisa, era opus, obra. Então, o trabalho tem várias conceituações. Mas quando eu tô falando de chefe, que a gente fala, não chama de chefe, chama de gestor, né? Porque o chefe é aquele que mais, vamos lá, faz o que eu tô te mandando, para você entender, né? Por isso que eu tô falando de chicote. Daí depois vem o gestor, não, eu tenho que dar a cenourinha, eu tenho que dizer, ó, a meta é essa, a gente tem que entregar, esse é o gestor. Essa da cenourinha. Da cenourinha. Você tem que pôr e eles duas ainda cenouras, acham... uma cenoura na frente e outra atrás. Depende, você vai afastando, aproximando uma. Exatamente. E aí, essa lógica também está errada. Sim. Porque isso é o gestor. Porque está preocupado com a meta do hospital, que a gente estava falando desde agora. Mas o líder é diferente. Ele te convence a dar o máximo de si para ir atrás da cenoura que está lá. Ele faz e vai junto com você. Te ajuda. Porque ele lidera, por exemplo, ele tem porta aberta.
Ele cria ligação, elo, com aquela pessoa com que ele trabalha. E ele mostra, a gente precisa chegar. A pessoa sabe o que ela precisa fazer. Né? Ele entende, tem um problema, às vezes a pessoa é contratada numa empresa e não sabe o que ela tem que fazer. Fui contratado como fulano de tal para fazer, sabe? Eu sou médico. O que você tem que fazer? Né? É o tal do onboard, né? Sim. Ou até mesmo da liderança, o que você tem que fazer? E é o líder que constrói o propósito para você ir atrás daquele objetivo lá na frente. Vamos falar da cenoura. Eu não preciso amarrar aqui uma varinha e botar a cenoura lá na frente para você correr atrás daquilo, né? Da meta. E esse é um problema. Tanto é que na norma de ergonomia é proibido você colocar metas que vão prejudicar a sua saúde. É óbvio. E se não tem um limite para a meta, por exemplo, se todo mundo chegar nesse objetivo, pega no mercado financeiro, né? Se todo mundo vender X, vai ter um bônus tal. Não, mas tem gente que vai se matar para vender até o infinito. E não vai fazer sentido em certo momento. E quem não vai conseguir alcançar, e depois cada vez mais você vai ficar com menos você vai se identificar com aquilo que você tem que fazer. E não vai conseguir chegar. E na linha de fábrica também. Eu coloco uma meta e falo o seguinte, ó, você tem que entregar 25x objetos. E a pessoa, se você não entregar isso no dia, você pode ir no banheiro, etc. Se você não entregar nesse dia, você não vai ganhar o teu bônus, o X. Né? Então as pessoas acabam fazendo 2 horas extras ou mais horas extras para poder chegar naquilo. Porque ele precisa daquele extra que passa a ser o básico. Porque todo dia ele tem que fazer o extra para ganhar aquilo. E aí, essa lógica, inclusive, é proibida. Se eu colocar uma meta em que esse objetivo ela é prejudicial à saúde, e aí nós estamos falando psicofisiologicamente, né? Que é assim que está na norma, ela não pode existir. Mas a gente vê isso. E o médico aceita. E o médico é o primeiro a aceitar, porque ele vai no pronto-socorro e você acha que atender o paciente, a quantidade e tal, é uma meta psicofisiologicamente adequada. Assim, literalmente, para o trabalho, você atender sem segurança é péssimo. É péssimo. Eu tenho um estudo que foi muito legal que eu vi uma vez no Congresso de Psicodinâmica, né? Que depois do Dejur ter estudado psicopatologia, ele foi para psicodinâmica, né? Que daí eu tentar trazer soluções para esse universo. E a ergonomia, por isso que ela é fantástica, porque ela estuda a organização do trabalho, né? A gente tem capacidade de transformar um trabalho que não é para não adoecer as pessoas, não para fazer pessoas melhores, né? Porque a gente constrói competência, lembra? A gente saiu da faculdade para construir competência. Exato. E aí, eles fizeram um estudo numa casa de repouso de idosos, né? Fizeram um estudo lá na França. E aí eles viram que não dava para contratar franceses. Porque eles preferiam contratar imigrantes. Eu não me lembro agora qual é o país, né? Eu não sei se era... Mas alguma colônia francesa, provavelmente. Era um país onde, eu acho que era até do leste europeu, não me lembro, mas que a cultura desse país é do cuidado excessivo cuidoso da família. É o propósito. As pessoas fazem isso para cuidar das pessoas. E aí, essas pessoas iam para lá. E eles falavam assim, E aí o conflito começava a gerar, por quê? Porque a liderança daquela instituição não tratava esses profissionais que cuidavam desses idosos muito melhor que o francês cuidava. Porque culturalmente eles tinham essa habilidade. E elas eram maltratadas e elas não conseguiam entender na cabeça. Eu tô aqui para tratar os outros muito bem. E eu sou maltratado porque eu sou imigrante. Porque é a chefia que podia ser... No país você é menos, né? Menos que o cidadão. E aí fica um conflito ético que a longo prazo não funciona. E destrói uma coisa boa. E aí a gente ouve, nossa, fulano tá desmotivado, né? Nossa, quando ele entrou aqui ele era sensacional, né? Lembra na época da faculdade, outro ponto importante era, vamos fazer o artigo científico na academia. Quem que era o primeiro nome? Sempre o chefe do departamento. Você escreveu o artigo inteiro. Daí viu o residente lá, você escreveu o artigo, ficava no final, lá embaixo, né? E é mais ou menos isso, né? Esse processo, o treinador não sobe no pódio nas Olimpíadas. Na competição não é o treinador que sobe no pódio. Exato. E é isso que é essa distorção que é um problema.
E aí você perde propósito, né? Na publicação científica, nesse universo. E essa distorção do mundo do trabalho que é tão difícil. Porque conquistar é satisfatório. E ser reconhecido mesmo por aquilo que eu não fiz, né? É legal, né? Só que torna-se cada vez mais efêmero. E dura pouco. E vicia. Como um TikTok, um Instagram, né? Porque eu preciso cada vez mais isso. E depende como eu construo isso, né? Ou com poder ou como liderança. Mas daí tem a questão do ego do líder, né? Que eu acho que é outra história. Ele tem que ser mínimo. Para que a equipe encontrar, super é tão difícil encontrar um líder que não tem esse ego, né? Não, e às vezes assim, eu não gosto, eu estava falando até antes pro Bruno aqui, eu não gosto da frase, nas startups falou muito disso, mate seu ego. Porque eu acho que ninguém vive sem nutrir o próprio ego. Nem lá, nem aqui, né? Não tem essa de mate completamente seu ego, isso não faz o menor sentido. Mas só pra gente finalizar, eu acho que você trouxe toda uma coxa de retalho em algo que eu acho que é a melhor liderança que a gente pode exercer e ter, se a gente tiver isso dentro dos hospitais ou em qualquer lugar, que é o líder servidor, ou a líder servidora. Servidor por quê? Porque você serve ao seu liderado para que ele faça melhor o trabalho dele. Para que o job to be done dessa pessoa seja atendido. E às vezes esse job to be done não é só o trabalho, mas é o que aquele trabalho vai poder fornecer para a vida pessoal dela. O que aquele trabalho vai nutrir o próprio ego dessa pessoa. O como que, ao passar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, o que você serve a essa pessoa para que ela coletivamente consiga entregar junto com as outras pessoas que são lideradas dentro da tua questão. Então, assim, tem outros tipos de liderança, mas para mim essa, no ambiente hospitalar também é uma das melhores que a gente tem que buscar. E o melhor outcome que a gente tem que buscar não é produzir mais, mas é produzir com mais qualidade. E qualidade em saúde é segurança. Segurança para o paciente, que só é possível se o trabalhador tiver segurança, né? Pelo menos essa construção que eu venho trazendo nos outros empreendimentos que a gente está fazendo, no Talent Match. Estou terminando minha certificação em governança clínica no CBEX também, que trata completamente dessa lógica de segurança psicológica dentro do ambiente hospitalar, para que você tenha melhores resultados, que você consiga medir erros ou quase erros, os famosos near misses aqui, mas isso só é possível em um ambiente onde você tem uma ergonomia adequada, né? Qual que é a nata dessa conversa? Não, é bem complicado, né? Mas eu tô refletindo aqui, para encerrar, pensando no que é o depois, né? Alguém vai assistir aqui e vai falar, não, mas no mundo real não é nada disso, né? O mundo real é coisa diferente. Então assim, vai ser e tal. E isso não funciona, né? Nesse real world. E que a política, o tal da lacração, isso é só lá, não sei aonde e tal. Mas o mundo real, e essa é a confusão de quem vai estar olhando, é a gente que constrói. Exato. É o dia a dia. Agora, se você acreditar que isso funciona, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando de milhares de estudos que estão monte de gente fazendo e está funcionando. Tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. E isso dá certo. É inquestionável. E eu vou contar um pouco da minha história, como eu construía de papel de líder, ainda que saí da faculdade. Quando eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde, lá do município ao lado de Curitiba, na Colômbia e tal, uma vez me perguntaram como que eu conseguia reter tantos médicos, né, se a gente tinha o pior salário para o médico de família da região metropolitana. E aí a minha resposta foi, porque a gente tem um trabalho que é diferente, entrega valor, né? Que não é só atender, deixar eles desenvolver programas, tinha reunião,
semanal. Tinha significado. Daí ainda tinha depois a parceria com a universidade, que trazia os residentes. Os médicos gostavam daquilo lá. E é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas querem reconhecimento, querem se sentir valorizados, querem propósito. E isso faz diferença. Não é só o final do salário, né? Então, isso é fundamental. E um outro exemplo que eu posso te dizer, ainda quando eu era doutorando, a gente chamava, no internato, que eu estava atendendo pronto-socorro, né? E lá foi um dia que foi terrível, né? Foi mais lotado. E aí até o chefe pronto-socorro, às vezes ele faz todo o processo de supervisão, de apoiar, e nesse dia ele estava botando a mão na massa. E é uma pessoa maravilhosa, apesar do que eu vou contar para você. E aí eu tinha terminado de atender um paciente, e ele veio assim, o que está acontecendo, Alex? Eu já atendi, enquanto você atendeu uma ficha, eu já atendi 10. E aí eu falei para ele, é que você atendeu 10 fichas, eu atendi um paciente. E a diferença de propósito. A petulância de um interno é um negócio incrível. E aí ele falou, e ele era um cara muito bem-humorado, ele falou, muito linda essa filosofia, mas vamos trabalhar. Mas ele era uma pessoa muito bacana. Mas essa petulância a gente só faz porque a gente tem uma possibilidade para fazer essa fala. Mas não é não é o desafio que eu quero trazer aqui para você, mas é que existe uma diferença de valor. Sim. E eu estava atendendo um caso extremamente complicado e que tinha uma situação por trás bastante interessante. Mas é mais ou menos essa lógica. Você está lá para quê? Para atender ficha ou para atender gente? Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Fernando? Se você estiver lá para vender teu tempo e ser produtivo apenas para quem te contrata, provavelmente você vai ter alguns problemas no caminho. Gente, esse foi mais um podcast da Academia Médica. A ideia aqui realmente é falar o que a faculdade esqueceu de contar, o que as formações normais esquecem de contar. E obrigado, Alex. Sim. Obrigado por essa disponibilidade e sempre pelas enriquecedoras trocas que a gente tem. Obrigado mais uma vez. Para quem puder te seguir, você está em todas as redes sociais, como Alexander Buarque, Alexander.Buarque, no LinkedIn, acho que no LinkedIn, Instagram tá assim, né? É o que importa hoje. Daqui a pouco a gente não pode nem falar o nome da outra rede social, senão vem um careca prender a gente. Até mais, gente. Abraço. Até mais, tchau.